Pessoal, eu quero agora falar um pouquinho sobre 7 de setembro, já que a gente está nessa data, e trazer um pouco das celebrações e do que o governo preparou para esse dia, para a gente colocar aqui para o debate. Mais de 50 mil pessoas foram ali para a esplanada dos ministérios em Brasília para acompanhar o desfile, e o governo Lula decidiu fazer um evento mais simples, quase não falou, contou com a presença de autoridades. A Luciana Verdolim acompanhou e vai trazer para a gente agora. Um desfile mais enxuto, o presidente Lula participou das comemorações pelo 7 de setembro aqui em Brasília, na esplanada dos ministérios. A necessidade de reduzir o tempo de duração foi a justificativa para retirar a apresentação da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, que tradicionalmente participavam dos desfiles. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o general Marcos Antônio Amaro, explicou que o aumento da segurança aqui na esplanada foi uma necessidade, diante dos acontecimentos do dia 8 de janeiro e de ameaças que foram recebidas. Mas ele garante que tudo funcionou perfeitamente durante a festa. Não havia nenhuma sinalização que constituísse uma ameaça, que levasse a alguma preocupação maior, né? Tudo dentro da normalidade. Eu digo que houve uma atenção maior, fruto das ocorrências recentes aí no início desse ano. Mas a segurança é sempre um cuidado que a gente tem que ter, né? Com a presença ou sem a presença do presidente da República, mas especialmente quando o presidente está presente, né? Temos que ter esses cuidados todos. Olha, o governo utilizou as comemorações do 7 de setembro aqui na esplanada dos ministérios para reforçar o discurso de que é preciso incentivar e investir na democracia, soberania e união. O desfile militar teve como objetivo também garantir uma maior aproximação com os militares, com os comandantes militares, e lembrar que as cores nacionais, os símbolos nacionais não são exclusividade dessa ou daquela ideologia política. 6 mil militares participaram das comemorações pela independência do Brasil aqui na esplanada dos ministérios. Dia da pátria, dia de todo mundo, dia de todos os brasileiros, dia da soberania. Aqui não há partidos, aqui há só brasileiros. Desfile bonito, todo mundo irmanado, todo mundo ajudou. O governo fala em 50 mil pessoas aqui na esplanada, estimativa que teria sido feita pela Polícia Federal e pelo Exército. A previsão inicial era de cerca de 30 mil pessoas. Vale ressaltar que em alguns momentos o público parecia bem menor. Logo no início da manhã, o movimento era bastante pequeno. No palanque de convidados, durante todo o evento, era possível ver que nem todas as cadeiras estavam ocupadas. O governo disse que convidou 200 autoridades. Entre elas, compareceram os presidentes do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Os novos ministros do governo não compareceram, nem o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. O ex-ministro dos Portos, Márcio França, que foi remanejado para o Ministério das Micro e Pequenas Empresas, participou do evento juntamente com o vice-presidente Geraldo Alckmin. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, também veio. Na saída, foi questionada se ela esperava a indicação de uma mulher para substituí-la no Supremo Tribunal Federal. Rosa Weber não fez comentários. Ao final do desfile, o que roubou mesmo a atenção foi a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. De Brasília, Luciana Verdolim. Muito obrigado pelas informações, Luciana Verdolim. Já quero jogar aqui para o debate. Muita gente analisou esse desfile cívico deste ano como xoxo, mas seria xoxo de propósito, segundo o governo federal, exatamente para trazer uma cara mais de institucionalidade ao 7 de setembro. Você acha que é isso, Gani? Balela, isso daí foi a desculpa que encontraram, né? Estamos despolitizando, porque sabiam que seria um fiasco, como foi um fiasco, um 7 de setembro sem povo, de um presidente impopular e de um Brasil sem esperança. Que foi, Piperno? Eu hoje mesmo vi uma outra pesquisa, né, sobre a popularidade do presidente Lula e do governo, que oferecem números diferentes. E vi uma série de outras, semana passada, retrasada. Bom, primeiro que tem gente que junta ruim, péssimo e irregular, né? Que é um estupro estatístico. Mas, enfim, o fato é que
do ponto de vista do presidente da República, exclusivamente a análise dele, o presidente da República bate aí hoje 60%. Sabe o que... Governo 45%. Você sabe o que me chama a atenção, Piperno? Esse presidente tão popular, ele não consegue ir num evento sem uma vaia, o teste do aeroporto. Enquanto o ex-presidente, ele é ovacionado, né? Onde ele vai, o presidente Lula é vaiado, ninguém quer tirar foto. Eu fico curioso com essas estatísticas e com essa popularidade. Além disso, Alan, ele teve os votos como opositor. 60 milhões de brasileiros. Pois é. Assim, jamais um brasileiro foi tão votado quanto ele. Para mim tá aí um enigma, tão votado e tão impopular. Jamais um brasileiro teve tantos votos quanto ele, e as pesquisas estão mostrando isso de novo. Inclusive algumas regiões mais, outras menos. Você concorda que é bem diferente daquele presidente Lula, do primeiro mandato, que onde passava o povo queria abraçar, beijar? Agora ele se tornou uma pessoa que todo mundo quer distância. Que todo mundo quer distância? As pesquisas estão... as pesquisas, não as pessoas. Ele não passa no teste do aeroporto. Ele não vai no aeroporto para fazer turismo. Aliás, ele só... Vai. Isso ele vai, Piperno. Viajou para quantos países? Então, outro engano de avaliação de vocês. E quanto, ele não passa por azar. Quanto já gastou de verba pública nessas viagens? Completamente inúteis. Sinto muito informá-los que ele não passa pelas áreas comuns de aeroporto. Ele vai lá pelas o rei, né? A casta, né? Agora, assim, dizer que o presidente que não tem popularidade, da onde tiraram? Pois é, eu não vejo essa popularidade, é uma percepção. Percepções enganosas. Eu sempre, você sabe, Evandro, e a nossa audiência também, presto atenção nos gestos e nas formas de vestir das pessoas. E não passou desapercebido o vermelho da primeira-dama. Não passou desapercebido. E vai como uma dica também, a minha forma de vestir hoje tem a ver exatamente com isso. Hoje é o dia da independência. Falamos de 201 anos da independência. E eu quero ler o significado da palavra independência. Diz substantivo feminino, Estado, condição, caráter do que ou de quem goza de autonomia, de liberdade com relação a alguém ou algo. E quando a gente observa a nossa situação, e falo a situação de muita gente em que não tem essa liberdade, e a liberdade vincula com a justiça, e que muitas vezes a justiça está atuando em forma não independente, eu me pergunto se era uma necessidade de ir com um vermelho, a primeira-dama. E aí vou mais longe. Quando a gente avalia um dos principais monumentos da independência, a Estátua da Liberdade na Ilha de Manhattan, foi colocada depois da independência americana em 1776, entregue e dado de presente pelo governo francês. E uma das maiores virtudes que ela tentou demonstrar é precisamente a liberdade em função da independência. Hoje o Brasil tem a comemoração do Dia da Independência, mas não com tanta liberdade como deveríamos. Gani. Não tem mesmo. A liberdade nesse país está sendo solapada com medidas de censuras, com inquéritos ilegais, com perseguições judiciais. E aí, prova disso é esse 7 de setembro, um clima na sociedade completamente de desesperança, né? As pessoas não saindo à rua, porque veja, cadê os apoiadores do Lula? Cadê, hein, Piperno? Cadê essa outra parte que votou no Lula e que... Cadê ele? Você acha que apoiador do Lula vai perder tempo com um desfile de militar? Se paga. Então, mas peraí, é uma data super importante, uma data emblemática, Piperno. Então isso, o teu argumento da substância de que a esquerda não liga para... Não, que a esquerda não liga para a soberania. Para a esquerda não liga para a soberania nacional. Porque não dá bola para o 7 de setembro. Chamando lá ministro do STF de canalha, aí enchia as ruas, porque eles se jactavam com isso. Agora não. Não, só que a diferença é que as pessoas no passado, elas queriam ir ao 7 de setembro porque, de alguma maneira, elas se sentiam representadas
por um presidente que valorizava valores aqui importantes para a sociedade brasileira, como a liberdade, como a ordem, como respeito às leis, como não corrupção. Então vamos lá, de novo, a gente tem que derrubar os falsos. Não, mas a gente cara que valorizava as liberdades. Não, e outra coisa, o que o presidente, ministro da Justiça, ele pediu desculpa por isso. Todo mundo na Lei de Segurança Nacional. Pelo que o presidente da República falou no discurso, é o que ele falou, mas as pessoas ali no dia 7 de setembro, aliás, todas as vezes essas manifestações de direita, você não tinha um incidente, nenhum confronto com a polícia. Olha só, o 8 de janeiro... Tirando o 8 de janeiro, mas você pega todas as manifestações... Não, que teve vandalismo, e que teve também infiltrado. A gente não pode descartar essa hipótese. Agora, Piperno, as manifestações de esquerda, geralmente tem quebra-quebra, destruição de metrô, a destruição de agência bancária ou não, fogo no Borba Gato, na estátua do Borba Gato e, principalmente, confronto com a polícia, que estão aí para nos defender e manter a lei e a ordem nesse país. E foi, Segré? As manifestações de esquerda, Alan, não são espontâneas. Em geral, as de direita, que procuram a manutenção da liberdade e o reforço da liberdade, sim. E hoje escutei com muita atenção o nosso colega, Cláudio Dantas, que mencionou que grande parte da carência de público se dava porque não tinha dinheiro para mandar até o sanduichinho de mortadela, colocar o ônibus, que agora pode vir a partir dos sindicatos e empurrar. E nós vamos começar a ver de novo gente de vermelho, não somente a primeira-dama. E aí observa, se fosse tão fácil levar gente à esplanada e a esse desfile, por que muita gente nos ministérios era empurrada para ir aí, pedindo que participassem para lotar esse desfile? Se era espontâneo, a pessoa que queria ia e a pessoa que não queria, não ia. Se voltar essa contribuição, sei lá como vai se chamar agora, assistencial, sindical ou como se fosse, vamos ver que no ano que vem, e reforço de novo porque o comentário foi do Cláudio Dantas, provavelmente tenha mais gente, porque vai ter mais dinheiro para os sindicatos movimentar a esquerda, que não vai por espontânea vontade, vai por espontânea pressão. Eu quero aproveitar que você citou o Cláudio Dantas, ele está aí disponível para conversar comigo agora. Ô Dantas, Segré acabou de citar você aqui sobre essa possibilidade, então, dos movimentos ou sindicatos fazerem com que as manifestações fiquem maiores. Como é que você avalia esse 7 de setembro aí considerado tranquilo e até xoxo em Brasília pelo governo federal? No termo aí da nova geração flopou, né? O 7 de setembro do Lula flopou. A melhor definição que eu ouvi nas redes é de um clima sombrio. De fato, o Lula estava carrancudo, mal falou ali com os ministros ao lado dele, mal falou com o Alckmin. Olha só, importante isso. Estava ali ao lado do Geraldo Alckmin e pouco trocaram palavras. A Janja apareceu aí de vermelho, sinalizando para a militância petista, o que foi visto também como uma provocação, né, naturalmente, aos nacionalistas, a quem realmente valoriza a bandeira do Brasil, a próprias Forças Armadas, né? Mas, de fato, a expectativa já era baixa a expectativa sobre público presente. E tanto é que o governo, já nas vésperas aí, pediu para que fossem convocados os servidores dos ministérios. Pediu aos ministros que convocassem ali os servidores para preencher as arquibancadas. As arquibancadas, mesmo aí já durante o desfile, elas tinham ali vários espaços vazios e não vimos a população, povo na rua, especialmente ali nos campos centrais ali da esplanada, como vimos no passado. E aí não se trata apenas de uma comparação com os anos do Jair Bolsonaro. Eu tenho aí 20 anos, pelo menos, de Brasília e já acompanhei outros desfiles, inclusive nos governos do PT, e sempre vi aquela esplanada ali, aquela parte mais próxima ao desfile, cheia porque as pessoas gostam de ver aí o desfile dos blindados, das escolas e também o show aéreo da Esquadrilha da Fumaça, que sempre é muito bem-vindo, né? Então, parece que foi aí o 7 de setembro da ressaca. Muita gente com medo, muita gente frustrada com as Forças Armadas, frustrada com um governo que não representa boa parte da sociedade,
e que também não governa para essa parte, não governa para o país inteiro, escolheu ali os seus nichos de governança. Então, é lamentável, mas eu faço aqui sempre a ressalva, já vinha falando isso há algumas semanas. 7 de setembro a gente precisa entender que é uma data nacional, uma data do país, não pertence a nenhum governo, a nenhum político, embora os políticos naturalmente queiram sempre se utilizar dessa data de forma política, né, para se capitalizar politicamente. O fato é que nós precisamos ter esse sentimento de patriotismo, de amor à pátria, de amor à nossa terra. Isso precisa ser algo da nossa cultura, mas isso também não se constrói de forma artificial. Você, para ter amor, para se orgulhar da sua pátria, você também precisa se orgulhar da sociedade, né, das leis sendo aplicadas, de uma economia livre onde as pessoas possam prosperar. Você precisa olhar para o seu entorno e sentir orgulho daquilo que você vê. Hoje as pessoas estão olhando em volta e estão se sentindo constrangidas ou tristes, profundamente tristes.